Filosofia. Oi, pessoal! Nós iremos estudar nesta aula um tema relativo ao que a filosofia chama de estética, que é uma análise crítica, né, ver os fundamentos, os conceitos, a essência do que sejam as artes. Então a gente vai analisar o universo das artes. No caso da estética em filosofia, ela não analisa os detalhes de uma arte ou de outra arte, mas a gente procura ver várias artes, música, pintura, seja pintura de um artista renomado, seja uma pintura rupestre numa caverna, do ponto de vista da sua essencialidade, da sua linguagem, da sua significação e do ponto de vista do que é racionalmente percebido e tentar responder algumas questões. O que é arte? Por que o ser humano usa a arte? E quais as finalidades dessa arte, entre outras perguntas. Vamos lá. A primeira imagem que nós vemos aqui é a pintura do Ibapuru, né, que é uma Tarsila do Amaral fez esse desenho muito famoso, uma pintura brasileira que hoje se encontra na Argentina, um colecionador argentino que adquiriu. E aqui nós percebemos a vibração das cores, o estilo dessa pessoa com a cabeça pequenininha, recostada sobre o braço, um sol escaldante, ali parece o agreste brasileiro, enfim, tem uma série de significação, né? Quem vê essa obra, ela fica pensando, pois é, mas é uma pessoa, mas ao mesmo tempo uma expressão dessa pessoa. Então, nós vamos ver o que tem por trás da arte, que é mostrar aquilo que nós já sabemos, mas de uma forma diferente. Aqui nós temos uma outra imagem do Velázquez, que está aqui, essa pintura chama-se Las Meninas. São três grandes tabuões, aqui está uma, percebe que tem uma divisão aqui, outra aqui e outra aqui, que está no Museu do Prado. E essa pintura é uma pintura muito representativa. E Las Meninas chama atenção, porque aqui nós podemos dar uma aula de história, porque ao mesmo tempo que Velázquez pinta o quadro, apresenta a infanta, né, a filha aqui do príncipe, né, e ao mesmo tempo que é las, que é do termo espanhol, meninas, que é do termo português, porque nessa época Felipe II era o imperador da Espanha e também imperador de Portugal. Portanto, o Brasil, nesta época, 1580, 1640, mais ou menos, pertencia ao domínio espanhol. E, então, por isso o quadro chama-se Las Meninas. Las é um termo, artigo espanhol, meninas não são, não, seria espanhol, seria ninhas, passa a ser meninas por conta de ser português. Então, essas meninas aqui são portugueses. Pequenos detalhes aqui. Diogo Velázquez, 1599-1660, está aqui pintando esse quadro, nesse período aí de Filipe II, fez em 1656, aparece nos aposentos real lá de Madrid, no caso o rei Filipe IV, espanhol, e Filipe II para os portugueses, né? Por isso tem essa diferença de Filipe II e Filipe IV, né? E a rainha era Maria Ana, a infanta que aparece no centro da imagem é Margarida Teresa. Para o filósofo Thomas Lawrence, esse quadro representa uma verdadeira filosofia da arte. Esse quadro, inclusive, o filósofo francês Foucault faz uma extensa análise do que ele representa, né? Então aqui temos duas damitas que acompanham lá a infantaninha, são duas meninas, que são portuguesas. Dom José Velázquez está aqui, né? A pergunta é, ele está entrando na cena ou saindo da cena? Foucault pergunta isso, inclusive. E o rei Felipe e a rainha Ana Maria estão onde? Está neste quadro aqui no fundo, né? Então eles também estão representados. Mas parece que ele está pintando olhando para
um espelho, porque ele aparece aqui pintando, o próprio quadro está aqui atrás, o quadro está aparecendo e está escondido ao mesmo tempo. Enfim, uma série de indagações que levam a gente a ficar admirado com a obra, com as luzes entrando na lateral, esse senhor aqui parece que está saindo, parece que está entrando, né? Aqui nós temos um anão, temos um cachorro e alguém com o pé em cima do cachorro, as mulheres aqui cuidando das meninas. Ele está retratando as meninas? Não, as meninas estão olhando aparentemente para o imperador e a imperatriz que estão na frente, mas somos nós que estamos aqui olhando, então nós somos imperadores e imperatriz. Esse jogo da pintura é muito interessante. As luzes também parecem entrar naquela porta que essa pessoa, como eu já falei, não sabe se está entrando ou saindo. Enfim, indagações. Então, o que é uma obra de arte? O que é uma arte, né? Nós vamos perceber aqui que, que nós temos a cultura de massa, que é reproduzido, onde o artista diminui, é uma obra erudita, forte, onde o artista é muito grande, a sua presença, e também vamos ouvir a palavra fruir, que significa desfrutar da obra. Então, em relação à relação entre artista, obra e espectador, a obra de arte, ela impõe respeito, beleza, impõe respeito, admiração ao artista, né? E isso na cultura de massa, quando a obra é muito reproduzida industrialmente, ela perde um pouco esse respeito e inclusive a obra de arte parece que desaparece, né? Então a arte se distingue do artesanato porque a arte é mais coisa antiga, complexa, o artesanato é mais útil, mais simples, e as artes aparecem em suportes variados, como música, pintura, dança, etc., né? Do espectador. O espectador ele faz um julgamento da obra, mas quando tem vários exemplares na cultura de massa, por exemplo, um quadro que é reproduzido muitas vezes, ou uma música reproduzida muitas vezes, perde um pouco aquela essencialidade, né? Aquele gosto de ineditismo, aquela sensação diferente, única daquela obra, né? Em geral, a gente associa uma obra importante, complexa, pela antiguidade, pela preservação, né? Do ponto de vista o artista mostra algo de uma forma nova. Todo mundo sabe o que é, por exemplo, uma árvore, mas eu posso pintar uma árvore de uma tal forma que eu quero representar que a árvore significa vida, não só para ela, mas para as pessoas e para os animais, por exemplo, né? Também tem um lado encantador, belo, né? É como se uma criança nascesse para o mundo e ficasse espantado com o mundo. Então a arte tem essa forma de trazer aquele espetáculo de forma nova sempre. Então, cada vez que você vê um quadro, ouve uma música complexa, bem elaborada, você parece que está nascendo de novo para o mundo. E então torna-se acessível para as pessoas o espetáculo do mundo. Então, a arte então é a eterna novidade do mundo, né? Isso quem falou foi o Fernando Pessoa, através de um dos seus cognomes de artista, que era o Alberto Caieiro, né? Um heterônimo, né? Um nome diferente para a mesma pessoa, né? Então essa obra revela aquilo que parece que a gente nunca tinha visto, mas de fato tinha percebido, né? Então a atitude poética é uma linguagem instituinte, a palavra como entes reais. A palavra se torna poética, ela é um ato que fala, a palavra dá essa realidade para o mundo. É um mundo como palavra, pela palavra e na palavra. Música, por exemplo, o que é a música? É ritmo, são notas musicais, são instrumentos de diferentes timbres, mas soltos não, combinados, tem que bater na hora certa o tambor, tem que colocar a nota certa naquela sequência, é uma harmonia. Portanto, música, palavras, pinturas, tem harmonia, tem ritmo, tem proporção, tem algo que a nossa razão entende como adequado, harmoniosa, gostosa, e a gente faz um juízo de valor. Como surgiram as artes? As artes surgem numa relação primeiro como coisa mágica, sempre elevado àquele ser superior, a Deus, aos deuses, né? Então a arte surge desde os primeiros movimentos nas cavernas como uma transformação, uma representação das coisas não naturais, sobrenaturais, como um objeto que representa o próprio Deus.
ou os deuses, um fetiche. Então, aquele que conseguisse representar essa coisa extraordinária, a cor, a coisa diferente, a imaginação diferente, ele também, esse pintor era um feiticeiro, um mágico, porque transformava pinturas e objetos numa coisa sagrada, mágica, diferente. Então a arte surge, acima de tudo, uma opção de sacralização dos objetos para torná-los objetos de culto. Então, na história das artes, a arte surge como um elemento vinculado diretamente ao religioso. As belas artes vão surgir milênios de anos depois, né? A palavra belas artes, mas essas artes bonitas, diferentes, elas surgem como culto e lentamente vai se afastar do culto, né? Mas essas artes bonitas, extraordinárias, representativas, elas servem para o culto, são usadas estritamente para o culto. Então, um artista é uma pessoa ligada ao culto. As pessoas se encomendam obras religiosas ao artista e indicava que o artista não podia criar da sua forma, porque tinha que ser encomendada, ele tinha que estar vinculado à religião. Com o tempo, as religiões, todas elas vão ganhando muita força e o artista não está livre. Na Renascença, o artista passou a depender do financiamento do mecena, que aí tinha um interesse político. Uma obra bonita no centro da cidade, lá em Florença, por exemplo, era importante para marcar a vida daquele político, daquele mercador, daquele financiador. Então o artista continuava não podendo criar sua arte. Mas com o advento do capitalismo, aí a pessoa tem mais liberdade, depois do Renascimento, o artista começa a expressar sua vontade, fazer obras diferentes, não mais ligado nem às religiões, nem a pedidos dos mecenas. Nós temos o primeiro momento aí, logo depois do Renascimento, em que a arte ganhou uma certa autonomia, dessacralizou-se, né, e também se afastou um pouco do interesse do mercado. A gente vai ver depois que a arte vai voltar ao interesse do mercado. Então, historicamente, a arte e artesanato era a mesma coisa, né? Mas com o tempo a arte vai sendo mais regrada, vai tendo uma atividade mais trabalhada, vai se distinguindo do artesanato. O artesanato é fazer a mesma coisa, reproduzir de várias formas, assim por diante. Então, para Aristóteles, a arte da ciência, nós tínhamos duas diferenças, a arte da ciência e ação e fabricação, que eram as técnicas, né? Então, arte de ciência, uma para a técnica, a outra para a teoria. Então, nós temos as ciências teoréticas, que era o caso da política, da teologia, etc. E aquela arte da fabricação produtiva mesmo, que dependia muito mais do apelo manual, daquele que tivesse a capacidade manual de fazer. Com o surgimento da escravidão romana, temos a grande divisão entre aqueles que eram livres para produzir, portanto não usavam as mãos, que trabalhavam com gramática, retórica, geometria, música, etc., e aqueles escravos que trabalhavam com as mãos, então, portanto, eram obras de serviço, que é chamado artes mecânicas, como agricultura, medicina, escultura, pintura, etc. Então, fabricar coisas com as mãos que necessitava de esforço físico, artes mecânicas. Aquilo que era para as pessoas livres, não servis, eram os liberais, eram aquilo de fazer a oratória, de discutir as coisas, fazer a geometria, estudo da matemática, fazer música, era considerado artes liberais. Tomás de Aquino vai dizer que aquilo que se dirige à razão eram as liberais, portanto eram obras superiores, pensar a Deus, pensar na retórica, pensar na matemática, coisas eminentemente não manuais. E a outra trabalhar com as mãos, que eram mecânicas, mas que eram coisas inferiores. Aliás, até hoje existe uma distinção entre atividade intelectual e atividade manual, e quem faz atividade manual é considerado inferior. Isso é uma herança do período da escravidão greco-romana, passando pela Idade Média. Então, com o tempo, vai tendo uma distinção clara entre o útil e o belo. Então, na Renascença, há uma tentativa de valorização das artes mecânicas, porque para você fazer, por exemplo, uma
uma cama para dormir de ferro, não bastava você ser apenas útil, usar a técnica, usar o ferro, montar ou usar a madeira para montar a cama. Também tinha que colocar beleza ali. Então, houve uma época em que arte era ao mesmo tempo técnica e ao mesmo tempo beleza, decoração, colocar a beleza junto com a técnica, trabalhavam junto. Lentamente vai se separar a palavra, a arte vai se separar e ficar cada vez mais para o belo e a técnica cada vez mais para o útil e prático no dia a dia. Então, no Renascimento, há uma valorização da técnica sobre os conhecimentos teóricos, né? Por conta da dignidade do ser humano, né? Se afasta da sacralização e surge o capitalismo valorizando mais, cada vez mais o trabalho como fonte e causa da riqueza. E aí, então, o belo diminui um pouco a importância e o útil fica bastante importante. Então a técnica, né? Hoje a gente sabe que é técnica, o útil e o belo é estético, né? Então, eu já falei, né? Então o útil tem a aplicação da técnica, com regras, procedimentos, se repete sempre com o mesmo sucesso. O belo implica um gosto destinado ao público, ao julgamento do público, né? O artista se esforça para causar impressão, né? Ter uma obra bonita, bem feita, e ao mesmo tempo o público ter aquele impacto. Então há um esforço diferente, enquanto que a técnica, né, o útil, é a reprodução para você usar no cotidiano. E a filosofia então chamará aquilo que é feito com esforço para significar diferentemente aquilo que nós percebemos no dia a dia e que o público vai ter um juízo de gosto, chamamos isso de estética. Né? Então a arte passa a ser então não mais uma técnica, não mais apenas uma decoração daquilo que é feito pela técnica, mas uma forma de expressão. Né? O artista passa a tentar fazer uma reinterpretação do mundo, dar uma nova significação, causar impacto. Né? No século XIX e XX, a tecnologia, que é o estudo da técnica, de várias técnicas, vai dar reprodutividade a várias coisas. Por exemplo, fotografia. Se eu tiver um quadro bem pintado de Mona Lisa, eu posso fotografar e reproduzir. Então, a tecnologia da fotografia reproduzida em máquinas, eu consigo transformar aquela obra, Mona Lisa, para várias pessoas em várias reproduções. Então, lentamente, a arte deixa de ser uma criação misteriosa, uma ação genial, e mais passa a ser uma expressão criadora, porque tinha muita reprodução. Você reproduz aquilo com vigor, aquilo que tem uma expressão, um valor a mais, não só cores, mas significações e impactos. Né? Lentamente, tanto as ciências como as técnicas, todas as artes, passam a ser um componente de expressão do artista. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, hoje em dia fazer um determinado protesto contra a corrupção, eu vou ao computador, trabalho uma ideia, crio algo, e eu não preciso da técnica. Eu mando para alguém resinar e criar aquele abajur contra a corrupção. Vou imaginar, hipoteticamente. Veja que eu já estou fazendo um esforço aqui para criar um impacto. Né? Então, também nós vamos perceber no cinema a fotografia animada. Num primeiro momento, o cinema só mostrava o dia a dia, filmava um trem passando, uma rua com as pessoas andando, e aí, de repente, o cinema virou reprodução de histórias que estavam escritas nos livros, passando a ser filmes, que nós assistimos até hoje, que ao mesmo tempo representam uma realidade, faz a gente refletir, causa impacto, susto, medo, alegria, emoções, amor, poder, etc. Tudo está no cinema. Portanto, temos uma técnica em que facilita o trabalho da expressão do artista. Bom, aqui nós passamos a entender que no começo a obra, ela, na sua forma primitiva, era mágica, religiosa, né? Ela tinha uma certa autenticidade ligada aos deuses. Né? Então, do campo religioso para o estético, passa a ser o culto ao belo, não mais só olhar uma imagem como ligado aos deuses, mas pela beleza em si, pelo impacto em si. Então, quando nós vemos uma obra, segundo Walter Benjamin, filósofo que trabalha a questão das artes, diz que causa
uma impressão daquela a autenticidade, aquela coisa única, que não se repete todo dia. Então, isso tem uma chamada aura. A obra tem uma aura, porque ela não é repetida, ela é difícil de ser fruída todo dia, não enjoa. Então, cada vez que você vai ver lá o quadro Las Meninas, você tem um novo impacto, uma nova forma de percebê-la. Então, isso é uma aura da obra. Agora, se a obra é repetida, repetida, colocada em camiseta, como uma música que é feita uma original, mas ela não, você não ouve a originalidade da música, você ouve sempre a primeira peça igual todas as vezes, a eterna reprodução, perde a aura. Então, a Walter Benjamin diz que as obras perdem a aura quando perdem seu valor ou de culto ou de exposição, né? Nesse contexto de produção. Se você que é até então único, passa a ser reproduzido, perde a aura. Então, o que é uma aura? O que tem uma obra com aura? Aquele que tem valor de culto, tem valor de exposição, não se repete, tem autenticidade, é uma peça única, é uma informação única. Então, para nós que estudamos filosofia, entendemos que esse primeiro momento das artes era chamada por Platão e Aristóteles de poética, né? Que as coisas feitas pelos homens, observando determinadas regras, e era julgado como nobres, tanto por ser bem e verdadeiro e ligado ao divino, ou vis sem valor. Então é julgado. Tem um juízo de gosto, que eles não chamavam assim, de bom, adequado, nobre, ou sem valor, vis, né? No século XVIII, então, nós temos a estética, que é a experiência do sensível, segundo o filósofo Baumgarten, né? A finalidade é o belo. A filosofia discute como se dá a realização da beleza. Portanto, nós temos a estética como um juízo de gosto. Também nós teremos uma outra definição no século XVIII, que, como eu falei no início, as belas artes vão surgir como termo agora. A arte é autônoma, não serve nem à religião nem à política, é produto da expressão sensorial do artista, desinteressadamente, tem intenção de fazer as pessoas contemplarem, o artista ele se esforça para aquilo, né? Então o belo é diferente do bom e do verdadeiro. O bom e verdadeiro, o bom é ligado à ética, o verdadeiro é ligado à ciência, né? E o belo é ligado à estética. Percebe? Bom, ética, verdadeiro, ciência, belo, a estética. Então aí nós temos o surgimento de uma ideia da palavra belas artes, aquelas não mais só técnica, por exemplo, fazer uma cama e colocar um desenho na cama. Isso já não é mais belas artes, é uma escultura, já é uma bela arte, uma pintura, uma música bem feita, né, de câmara, enfim. Nós temos então sons, cores, formas, gestos e criações inéditas, chamamos de belas artes. A partir do século XVIII vai ser assim. E a arte como um trabalho criador, né? Então, após o materialismo histórico marxista, que diz que as bases materiais econômicas da sociedade movem a sociedade e criam ideias, ideologias e tudo mais, a filosofia vê a arte não mais como só um fruto da arte criadora do artista, mas também como expressão de emoções, desejo e uma crítica social. Então a arte também passa a ser usado para crítica à sociedade, né? Perdendo um pouco seu valor estético de bom gosto e beleza, mas também tendo outros valores para representação da verdade, representação da ética. Então, continua sendo estética, mas também representando a ética e a ciência, a verdade, a metafísica, assim por diante. Então qual é a finalidade, portanto, da arte? Vamos entender aqui, depois de analisar esse histórico, né? No começo era religioso, separou, ganhou autonomia, mas lentamente vai tendo determinações sociais, a finalidade de culto, prestigiar os patrocinadores. Hoje a arte é para patrocinadores, mecenas, é para culto? Não, hoje, pelo capitalismo, que tudo transforma em mercadoria, hoje a arte é para o mercado das artes. Então, do mago para o artesão, e hoje o artista é um profissional liberal, né? Então,
Para quem consome, tem alguém que pode pagar por uma arte refinada, chamada erudita, alguém que consome uma arte mais popular, feita por populares, reproduzida pelas técnicas que nós temos a arte popular. E também temos a arte aquela mais antiga, mais folclórica, mais simplória, que não chega a ser popular de grande massa, mas ela tem ligada mais às questões mais antigas dos seres humanos, mais rural, assim, né? Então, tem uma discussão filosófica hoje, que é dizendo aquela arte que é pura, sem engajamento em questões econômicas, históricas e sociais. E aquela arte com um compromisso de crítica. Crítica, diz que é impossível uma arte ficar livre sem ficar isenta a influências, né? E às vezes temos. Então, essa é a arte que é como formal, tentar ao máximo ficar isenta. E aquela arte que é comprometida com conteúdo, né? Para fazer as pessoas refletirem. Então, tem essa crítica ou extremamente formalista ou extremamente conteudista, né? Então, esse diálogo entre passado, presente e futuro, a conjuntura política, faz com que a arte tente se transformar. Então vamos entender aqui, como é que nasce a arte de massa? Com o capitalismo e a urbanização, o trabalhador rural abandona aquela arte mais simples, folclórica. A arte popular é mais simples e direta no interesse e no gosto do setor urbano, dos operários e tudo mais. Mas mesmo assim continua tendo uma arte mais refinada, uma música mais refinada, uma pintura mais refinada, né? Que é a chamada erudita, e também tem o seu espaço. Então, o capitalismo, a indústria percebe o valor de mercado tanto da arte erudita como da arte simples e passa a reproduzir, a vender, a colocar em canecas, colocar na geladeira, a colocar em vários espaços, desde que aquela arte se torne mercadoria. Então, a arte, apesar de ela ter a expressão do artista, ser julgada pelo público, ter um valor em si, a sua reprodutividade está na relação de ser mercadoria. Então, essa passagem do mito à razão, bem como da magia para a ciência, para a lógica, né, cria-se a arte não está isenta do seu ambiente de criação, que é o caso do capitalismo, né? Então, ela se liberta da função, ganha uma certa autonomia do mundo religioso e dos mecenas, mas cai agora para a massificação, perde a aura, leva entretenimento para diversão, é repetitiva para o consumo efêmero, de simulação da realidade, passa a ser para publicidade, para se divertir e tudo mais. Então a arte ela ganha várias e várias conotações. Alguns vão dizer assim, mas quando é massificação pela técnica de reprodução, a arte pode democratizar? Pode sim. Então, Walter Benjamin vem um certo valor positivo nessa massificação, na medida em que as pessoas podem fruir ou usufruir ou se beneficiar, né, daquela arte que antes era reservada a poucos. Então, de certa forma, essa massificação tem o seu valor positivo, apesar de que ele diz, vai perder a aura, aquela coisa única, aquela sensação única da obra. Então, eu tenho um exemplo aqui. Essa fotografia à direita é a foto do Alberto Korda, em 1960, do guerrilheiro Che Guevara. Como essa imagem ela é uma fotografia, tem uma palmeira do lado, uma outra pessoa do outro lado, ela foi separada e ela foi trabalhada com mais sombras e ela começou a ganhar o mundo não como expressão dos valores socialistas ou comunistas, como pregava o guerrilheiro, mas sim como beleza estética, né? Ó, beleza estética é redundância, né? Como beleza, né? Então ganhando assim um contorno mais estético, o juízo de gosto. E aí você pode dizer, bom, então uma pessoa que é politicamente à esquerda vai divulgar isso com mais facilidade. Sim, vai fazer usufruto desse valor, desse juízo do gosto, para também incutir ali um valor das suas ideias políticas. Então essa imagem, ao mesmo tempo, ela é de massa? Sim. Ela tem um valor político? Sim. Ela tem um valor estético em si? Também tem. Então, porque a estética abarca todos esses momentos. Então, você pode inclusive fazer brincadeiras com essa própria imagem, pode reproduzir ela, colocar
tanto uma frase de chacota, como uma frase embaixo para valorizar o que você pensa, enfim. E essa é uma imagem que hoje ela já perdeu aquela conotação inicial de quem era militante à esquerda, né? Ela é uma imagem que representa força de vontade, outros valores que a pessoa quer dar. Então a expressão do fotógrafo ganha o mundo nas várias e várias significações. Cada vez que alguém olha para essa foto, tem uma interpretação diferente de acordo com o seu lugar na história, né? Então a arte passou a ser um, um espetáculo. Ela muda, né? Ela muda o mundo e ela também mudou de acordo com o mundo, né? Então essa massificação às vezes leva a uma banalização da expressão artística, intelectual, né? E aí, hoje, podemos dizer que a indústria cultural separa os bens culturais pelo valor de mercado. Então, hoje, qualquer coisa que a indústria cultural trabalha pode ter um grande valor artístico, uma obra bem elaborada, mas se ela não virar mercadoria, se não vender, ela não será reproduzida, não será massificada. Então, gente, fechamos aqui essa ideia de que a arte nasce lá vinculada a as religiões, é mágica, o artista é um feiticeiro, vai ganhando, se mistura com a técnica, separa artes liberais de artes mecânicas, né, aquela que é feita pelas mãos, lentamente chega na Renascença valorizada um pouco mais como a arte mecânica, mas depois ela se separa em belas artes e as artes mecânicas, e ela começa a ganhar então sua autonomia, separado dos mecenas da da Renascença, já tinha se separado dos religiosos antigos, mas ela ganha essa autonomia, mas cai no mundo capitalista, onde a arte, tanto erudita como popular, é massificada de acordo com o seu valor de mercado como mercadoria. Então, a arte é plenamente autônoma? Tem aura ainda? Não tem aura? Depende da arte. Então, são várias artes, tudo mudou, a concepção de arte, mas a arte continua existindo, ela muda, né? Ela muda o mundo e ela mesmo muda de acordo com a sua interpretação. Para encerrar, eu vou apresentar para vocês uma música folclórica recolhida no Pantanal do Mato Grosso por um cobrador de impostos chamado Paulo Vanzolini, que levou para São Paulo. Diz ele que recolheu de um pescador chamado Xandó. Então essa música ela tem um formato diferenciado porque não usa o português formal, é uma linguagem cabocla, mas ela tem uma harmonia e por isso que às vezes esse não formalidade da língua ela cria uma harmonia própria daquela musicalidade cabocla. Claro que eu quero, fica na dúvida, se você vai ouvir pela primeira vez, você vai sentir aquela aura, aquela música diferente, com uma linguagem diferente, a sua representação do que está tratando aquela música, qual é a expressão do artista, se tem essa aura. Ou se você já ouviu várias vezes, está sendo reproduzido, perdeu aquele gosto, se perdeu a aura, como diz Walter Benjamin. Então eu vou colocar essa música e para que vocês possam entender e sentir essa diferença. Aqui está, portanto, Cuitelinho, ou significa o beija-flor, e o que o beija-flor vê em relação ao mundo, as coisas que acontecem no Mato Grosso, e o português não formal, que representa a harmonia e o jeito de falar, que tem o seu valor em si como arte, né? Então, as ondas se espalham. Então, ao invés de falar as ondas se espalha, né, no português formal, então as garças, ó, perde o plural ali, as, plural, garça fica no singular, meia volta. Então, é o sentido que dá a musicalidade, que aonde está o nosso juízo de gosto para dizer, essa obra é uma obra diferente, tem uma expressão diferenciada. Então, vamos lá, gente, curtindo aí, encerrando a nossa aula, Cuitelinho, recolhido folclórico, um recolhimento folclórico de Paulo Vanzolin e Antônio Xandó.